E a Comissão de Segurança Pública do Senado começa a debater o fim das saídas temporárias de presos. O homem da informação desta emissora, o Bruno Pinheiro, já está conosco lá direto do Congresso Nacional. Você já vê ele na imagem. Ao lado dele, o senador Flávio Bolsonaro, que vai falar conosco sobre isso exatamente. Seja bem-vindo, Bruno. É gentileza sua, viu? Ótimo dia, que bom falar contigo, com quem nos acompanha, sempre uma alegria e uma satisfação. Ao meu lado, o senador Flávio Bolsonaro. Daqui a alguns minutos inicia essa reunião na Comissão de Segurança. Esse assunto sobre a saidinha já estava numa ampla discussão, foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas no final de ano houve uma execução de um homem da Polícia Militar no interior de Minas Gerais. Voltou essa repercussão, chegaram a colocar a culpa no Congresso Nacional, que esse assunto ficou escondido, ficou arquivado e agora retoma. O senhor, que é o relator, essa importante reunião hoje, o que deve acontecer, vai colocar um fim nessa história e acabar com essa saidinha do final de ano em outros eventos especiais, senador? Bom dia, Bruno, bom dia a todos no estúdio, a todos que nos assistem. Esse projeto de lei, inclusive, eu estou sugerindo no meu relatório que o nome dessa lei, assim que for sancionada ou promulgada, vai se chamar Lei Sargento PM Dias, em homenagem ao policial militar que estava de serviço em Minas Gerais quando foi assassinado com 2 tiros na cabeça por um foragido que não havia voltado da saída de Natal do ano passado. Então, a gente tem a expectativa que isso seja aprovado aqui na Comissão de Segurança Pública. Vou acolher uma emenda do senador Sérgio Moro, e que ele prevê que a possibilidade ainda de autorização para presos que não respondam por crimes hediondos ou tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, que eles possam estudar fora da unidade prisional, que estava sendo revogado no projeto original. Me parece que é razoável que se mantenha isso, até porque também é uma forma de remissão de pena. Quando o preso estuda, é um incentivo para que ele estude, para que ele conclua o 2º grau, faça um curso profissionalizante. Então a gente vai acolher essa emenda do Sérgio Moro. Depois o projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois a plenária aqui no Senado, mas há já uma sinalização do presidente Rodrigo Pacheco que vai dar celeridade a todo esse trâmite, e como ele está sendo alterado aqui no Senado, ele retorna ainda para a Câmara dos Deputados, e vamos também trabalhar com o presidente Arthur Lira para que paute o mais rápido possível, se Deus quiser antes da Páscoa ainda, quando é um novo período das saidinhas ou saidões, como muitos são chamados, em feriado. Agora, em relação a isso, existe essa restrição de quem estiver no estudo ou realizando um tipo de serviço. Se eventualmente ele se envolver numa outra ação criminosa, acaba de vez, ele ficaria restrito de conseguir uma saída novamente, ou eventual oportunidade novamente seria solto. Essa emenda também coloca isso, senador, para quem voltar a cometer esse crime? A emenda também prevê essa possibilidade de vedar essa autorização para as saídas em feriados, e eu acho que também é bastante razoável, Bruno. O projeto também trata de outras inovações. Ele estabelece o exame criminológico para que possa ser dada autorização para uma progressão de regime ou um livramento condicional. O que é isso? É uma junta de médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais que fazem essa avaliação sobre a periculosidade desse preso, se ele pode voltar a conviver em sociedade. Também uma outra inovação que estabelece o monitoramento eletrônico nessas situações. Então, até para quem está no regime semiaberto ou aberto, quem vai ter autorização para uma saída dessa em feriado, nessa única possibilidade que nós estamos mantendo, o juiz de execução pode também estabelecer o monitoramento eletrônico para que ele saiba que o poder público, o Estado, tem ciência de onde ele está e que ele obrigatoriamente tem que retornar para a cadeia. Ô Koba, eu já volto no estúdio. Uma última dúvida aqui, senador. Com essa articulação, resolve hoje, depois volta na Câmara, quanto tempo a expectativa para a gente ver isso acontecer, para de fato acabar com a saidinha de vez e evitar que essa violência, esse tipo de crime se repita, como aconteceu em Minas Gerais, no estado de Mato Grosso também recentemente? Olha, isso obviamente depende aqui do processo legislativo. Aqui no Senado, o PT principalmente fez uma grande resistência para que esse projeto tramitasse. Ele está há mais de 7 meses aqui na Comissão de Segurança Pública e eu relatei o projeto em um tempo recorde aqui para nós no Parlamento. Foi em 25 dias desde que fui designado o relator dessa matéria, já apresentei o relatório favorável à extinção dessas saidinhas em feriados, mas há um entendimento, há um consenso de que esse é um tema urgente e eu acredito que em que pese a esquerda e o PT
especialmente, façam essa resistência para aprovação do projeto, ele não vai demorar tanto a ser aprovado, não. Ótimo, ok, senador, vamos acompanhar, inicia 11 horas lá, né? 11 horas na Comissão de Segurança Pública. A gente vai acompanhar, muito obrigado, volto com vocês no estúdio. Bruno, dá tempo de mais uma perguntinha? Será que o senador tem mais um minuto pra gente? Eu queria que você retransmitisse a ele, acho que ele não está com retorno, né? Qual a avaliação dele sobre as ideias agora do Ministério de Justiça e Segurança Pública? O GAECO Nacional e a criação de um Conselho Nacional de Polícias, porque, como ele está na Comissão de Segurança Pública, provavelmente vai em algum momento se deparar com sistemas. Olha, eu não sei exatamente qual é a finalidade da criação desses conselhos, mas eu acho um preciosismo desnecessário no primeiro impacto, porque aqui o processo legislativo, nós somos representantes do povo eleitos para tomar esse tipo de decisão de mudança na legislação penal. A população está sofrendo demais com essas permissividades que hoje estão em vigor ainda. Essas saídas temporárias, por exemplo, no último Natal, mais de aproximadamente 3 mil presos não retornaram para a cadeia. Só em São Paulo, mais de 1.500 não retornaram para a cadeia. E pior, em situações como essa ainda há, como aconteceu no Rio de Janeiro, que foram autorizados essa série temporária 2 líderes da facção criminosa Comando Vermelho que não retornaram para a cadeia, o SL e o Bin Laden não retornaram. Então, obviamente que a gente não pode deixar mais essa brecha na legislação. Então, normalmente, quando se não quer resolver alguma coisa, você cria um conselho, você cria uma comissão, cria um grupo de estudo e, obviamente, a população tem pressa porque não aguenta mais ser refém de bandidos que já foram presos, alguns deles várias vezes, e ainda assim retornam para a rua e, com frequência, cometem crimes que resultam na morte de pessoas inocentes. Muito bem. A gente conversou aqui com o Bruno Pinheiro, com o senador Flávio Bolsonaro, a quem agradecemos demais a participação no nosso Morning Show de hoje. Brunão, sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Um abraço, até mais. Gente, a gente repercute aqui essas falas do senador Flávio Bolsonaro a respeito do fim das saídas temporárias, que vai ser discutida e votada na Comissão de Segurança Pública no Senado. Palumbo. Já era tempo, né? Acho que esse é um dos grandes anseios da população, acabar com essa saidinha. Depois, se tiver uma emenda, obrigatoriamente volta para a Câmara dos Deputados, lá vai ser outra batalha. É muito difícil a gente conseguir aprovar isso. A população, elas nos cobra o tempo todo, tem que cobrar mesmo, nós temos que ser cobrados. Mas há uma resistência gigantesca de partidos como PT, PSOL, Cidadania, Rede, que com certeza irá contra e vão fazer todos os tipos de oposição para que isso não passe de jeito nenhum. Mas eu espero que ande rápido e que, se voltar para a Câmara dos Deputados, também que seja rápida essa votação, porque a população deseja isso e nós, representantes do povo, temos que legislar de acordo com os interesses da população. E não de meia dúzia aí de gato pingado aí que acha que bandido tem que ser humanizado, que acha que tem que ter benefício para preso, que acha que se resolve o problema de segurança pública com uma tornozeleira eletrônica, que acha que preso é vítima da sociedade. Agora, o PP, independente de concordar ou não, o momento, o timing parece que é apropriado para quem quer o fim da saidinha, né? Com todas essas ocorrências, o senador citou inclusive a ocorrência do policial militar de Minas Gerais e tal. Ô Koba, eu acho que no Brasil tem uma questão que eu acho impressionante, né? Ao invés das pessoas discutirem realmente o que importa para resolver o problema da segurança pública, o que importa para diminuir a sensação de insegurança pública que pauta a nossa sociedade, as pessoas estão cada vez mais com medo de sair na rua, cada vez mais com medo de tirar o celular e falar no meio da rua, cada vez mais temos notícias de pessoas próximas sendo assaltadas, sendo roubadas, sendo assassinadas, e ao invés de discutir uma forma definitiva de resolver o problema da estrutura de segurança pública, resolver definitivamente pensando em mudar a forma como a gente combate a violência, qual que é a solução da direita e qual que é a solução da discussão? Vamos discutir o fim da saidinha. O fim da saidinha não vai resolver em nada o problema da segurança pública no Brasil. O fim da saidinha não vai ajudar em nada a sensação de segurança do Brasil, do brasileiro, melhorar. Mais uma vez, a direita cria um simbolismo em torno da saidinha de forma a tentar justificar que com o fim da saidinha a segurança pública vai melhorar. Longe de melhorar, longe. Com o fim da saidinha, o preso, uma hora ou outra,
Filma aqui também o Palumbo aqui com a mão na cabeça aqui, que tá interessante. Divide a tela com o Palumbo. Não, é que... É impressionante. Com o fim da saidinha, não é? Não vai mudar em nada, porque o preso, uma hora, vai ter que sair do sistema prisional. E sai o preso, depois de 30 anos. E o preso... Vai estar velho e não vai ter tanta força para roubar. O preso, no Brasil, né, ele entra de um jeito e sai pior do que ele entrou. Então, vai acabar com a saidinha, mas depois, quando o preso for solto de forma definitiva, ele vai voltar a cometer crime. Então, você não resolve o problema da segurança pública sem resolver também o problema do sistema carcerário no Brasil, que é uma fábrica de tornar pessoas piores. Ô, Mano, você acha que aprova o fim da saidinha? Olha, é possível porque existe um clamor popular de fato. Agora, uma discussão importante é qual a efetividade da medida. A gente estava conversando aqui no estúdio que o Brasil tem entre seus princípios a ideia da estabilidade jurídica e do direito adquirido. Será que a saidinha vai ser interpretada pelo nosso judiciário como um direito adquirido? Se sim, o que pode acontecer? Fazer com que a mudança da lei só se torne efetiva para os presos que sejam encarcerados após a aprovação da lei. Ou seja, para ter efeito de fato, passa décadas, né? Porque a saída em tese é para quem está no fim do cumprimento da sua pena. Ou seja, acaba que, de fato, a gente precisa fazer essas discussões serem focalizadas em questões mais estruturais do sistema, porque a gente pode acabar vendo as discussões jurídicas gerando uma postergação da efetividade da mudança da lei que, na prática, pode fazer com que a população não sinta a diferença após a aprovação. Pediu, Palumbo? Eu pedi, o que mudaria? Você falou o que mudaria. Por exemplo, uma pessoa que sai na saidinha e mata, a gente não teria uma mãe lutada. Vai matar depois de 2 anos. Não vai matar, porque se a pena é de 30 anos, o cara cumpre 30 anos, o cara foi preso com 30, com 60 anos ele vai ter outra disposição mas a física. Tá mudando a não, mas não interessa, né, não interessa. Não interessa, mas isso aí é um dos motivos que a gente está lutando para enrijecer. Que 30 anos é pena? Que crime 30 anos é pena? Mas você pode pegar um homicídio, por exemplo, mas não fica, né? Não fica. Você tem um monte de saidinha, você tem benefício, você tem progressão de regime, que a gente tem que acabar com isso também. Não, você é condenado a um crime de latrocínio. Informação errada. Você é condenado a um crime de latrocínio há 30 anos. Você tem que cumprir 30 anos. Ah, você sai depois de 2 terços. Ah, você sai depois de 3/5. Você sai depois de 1/6. Vamos parar com isso daí. A gente tem que parar de romantizar o crime, de humanizar o crime, achar que a gente vive na Suíça, que aqui é tudo as mil maravilhas, e não é, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. A forma mais ampla do processo de execução penal. Mas aí a gente... Você falou assim... Não, é que o PP falou que a gente está só batendo na saidinha. Esse é um dos pontos, mas tem vários projetos de lei na Câmara dos Deputados e Senado Federal para aumentar a pena, para diminuir a maioridade penal. Tem vários projetos de lei. Não é só isso, não. Rapidinho para a Ju falar, Pepe. Um dado que é importante. Países que têm saidinha. Itália, França, Inglaterra. Países que não têm saidinha. Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. O Palumbo quer fazer o Brasil virar Venezuela. Não, você quer que aqui seja de primeiro mundo, só que o bandido Venezuela. Aqui é cruel pra caramba. Eu não vou deixar você fazer entendeu? o Brasil. Aqui, não, para, meu. Você tá defendendo a Venezuela agora, pelo amor de Deus, ó. Gente, a Ju tá pedindo faz tempo aqui. Eu queria, Ju, que você comentasse algo que o Mano falou aqui, que pela legislação brasileira, pela Constituição, a lei só pode retroagir, ou seja, voltar no tempo, se for em benefício do réu, em benefício daquele que é condenado. Ou seja, se a lei mudar, se a gente tiver fim da saidinha, não tiver mais lei de saidinha, essa lei só vai valer para os novos crimes praticados, não é nem do preso, a partir dessa lei, só para os novos crimes praticados. Ou seja, ainda vai ter gente que está praticando crime hoje, amanhã, o ano que vem, daqui... Não é nem a condenação, né? Vai ficar um delay de alguns anos sem saidinha aí, Ju. Exatamente. A Constituição Federal ela responde essa pergunta, né? A lei penal só retroagirá em benefício do réu, né? Isso aí está no artigo 5º da Constituição, a pergunta já está respondida. Agora, o que a gente precisa entender é que a população elege. E a população elege aqueles que a população entendeu serem seus melhores representantes. Então, os deputados e senadores estão levando o anseio dos seus eleitores.
Então, eu acho, inclusive, arrogante a gente desmerecer a vontade das pessoas de verem as mudanças acontecerem. É claro que o fim da saidinha vai resolver todos os problemas de segurança pública no Brasil? Com certeza não. Mas a população entende que é um fator importante, mesmo que demore para surtir algum efeito. É importante a gente lembrar que esse projeto surgiu no Senado, foi encaminhado para a Câmara. Na Câmara, houve a apresentação de um substitutivo do deputado Derrite. O projeto original limitava as saidinhas. O substitutivo do capitão Derrite acaba com elas por completo e foi esse o substitutivo aprovado na Câmara e agora ele volta para o Senado Federal. Se o Senado fizer nova modificação, ele vai ter que voltar para a Câmara novamente. Então, eu entendo que já houve o amadurecimento, a discussão, já houve a apresentação do substitutivo e o momento é mais que oportuno, sim. Agora, o PP falou, né? O problema é que a direita quer resolver todos os problemas encarcerando e a gente vê a esquerda lutando sempre pelo desencarceramento. Mas hoje a gente já tem boa parte dos condenados no Brasil desencarcerados. Exatamente pelas progressões, exatamente pelo uso da tornozeleira, exatamente pelo abrandamento das penas que são aplicadas. Então, se hoje a gente vive um caos na segurança pública do Brasil, isso se decorre a uma política de desencarceramento. Se o argumento é os nossos presídios não são aceitáveis, e de fato as pessoas não devem ser submetidas à tortura, também é outro princípio constitucional, então que se melhore os presídios, que se construam novos presídios, que inclusive se privatizem presídios para diminuir o custo no bolso do contribuinte. Mas justificar a não permanência do condenado na prisão por causa da péssima qualidade dos presídios, significa, ao mesmo tempo, condenar o cidadão honesto, aquele que luta para sobreviver, a se colocar numa situação de insegurança constante. E a população já disse claramente que não quer isso mais, que não aceita isso mais, que a narrativa da esquerda de que bandido é vítima da sociedade não é aceitável mais. Então a gente precisa respeitar o resultado eleitoral, que a gente vê claramente num Congresso conservador, o mais conservador da história, e esse Congresso precisa aprovar essa lei sim e dar essa resposta para a sociedade.